pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre aritmética básica e frações. Vocês sabem o que é isso? Então, a aritmética básica é a base da matemática. É com ela que a gente aprende a somar, subtrair, dividir e multiplicar. Então, a soma é o processo de adicionar números. Exemplo, 2 mais 5 é igual a 7. Então, toda vez que você adicionar números, somar esses números, vai ser a soma, ok? Vai se pegar números e somar. Subtração é o processo de subtrair, de tirar um número do outro. Exemplo, você tem 5 maçãs, você come 2, sobram 3, tá bom? Multiplicação é o processo de somar um número várias vezes. Exemplo, 3 vezes 4. Você vai somar o 3 4 vezes. Então, 3 mais 3 mais 3 é igual a 12. A divisão, ela é o inverso da multiplicação. Por exemplo, se você tem 12 balinhas e quer dividir entre 4 amigos, vai ficar 3 balinhas para cada amigo. Agora, vamos aprender sobre frações. Na matemática, as frações correspondem a uma representação das partes de um todo. Ela determina a divisão de partes iguais, sendo que cada parte é uma fração do inteiro. Aqui eu coloquei alguns nomes que a gente precisa ter. Ali o 1, na parte vermelha, é um inteiro, certo? Ali já é 1/2. Na parte amarela a gente tem 1/3, na parte verde 1/4, na parte azul clara 1/5, na parte azul escuro 1/6 e na parte roxa 1/10. Como exemplos, podemos pensar em uma pizza. A pizza ela tem 8 partes iguais, certo? Se eu como uma fatia dessa pizza, ela vai corresponder a 1/8. E aí o resto que sobrar vai ser 7/8, certo? Então, cada pedaço dessa pizza equivale a 1/8. Aí, tem outro conceito nessa imagem muito importante que vocês precisam saber. O número de cima, ele é o numerador, e o número que fica embaixo é o denominador. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de frações. Essa é a fração unitária, porque 8 dividido por 8 vai ser 1, certo? Então, é o mesmo denominador e o mesmo numerador. Nesse exemplo, a gente tem as frações impróprias, que é quando o denominador ele é menor que o numerador. Ou seja, representa um número maior que o número inteiro, tá bom? Agora eu trouxe as frações impróprias, que é quando o numerador é menor que o denominador. Ou seja, representa um número menor que um número inteiro. Então, gente, agora a gente vai aprender as operações básicas entre frações. A primeira é a adição. Para adicionar, para fazer a operação de adição em frações, primeiro você tem que analisar se os denominadores são iguais. Se eles forem iguais, você basta somar o numerador. Agora, se os denominadores forem diferentes, vocês vão ter que aplicar o MMC. Vocês se lembram o que é MMC? O MMC é o mínimo múltiplo comum. A gente calcula ele pelo menor números primos que divida pelo menos um dos números que está do outro lado, que a gente quer descobrir. Então, exemplo, se tiver um numerador 12,45, a gente vai fazer essas operações até chegar a igualar a 1, e depois a gente faz a soma, e essa multiplicação final é o MMC daqueles dois números. Aqui tem um exemplo de adição de frações. Nesse primeiro exemplo, percebam que o denominador é igual, ou seja, a gente precisou somar só o numerador. Agora, nesse exemplo aqui, os denominadores eles são diferentes, certo? Ou seja, a gente vai precisar fazer o MMC. Então, de 5 e de 3 dos denominadores. Aí, a gente tem que achar o menor número primo que divida 5 e 3. Então, quem é o menor número primo que divida? É o 3, o próprio 3, certo? Que vai dividir 3 e o 5 a gente vai repetir.
aqui, só quem divide 5 é o 5, o número primo, né? O menor número primo que divide 5 é 5. Então, ficou assim. Chegamos no 1, terminamos a conta. Agora, aqui a gente aplica a multiplicação. 3 vezes 5, 15. Então, o menor múltiplo comum de 5 e de 3 é 15. Aí, a gente vai colocar o 15 aqui. Só que não acabou. Por quê? Porque a gente tem que fazer essa operação. Primeiro a gente divide, depois a gente multiplica pelo de cima. Então, vai ficar 15 dividido por 5 é 3, certo? 3 vezes 1, 3. Mais 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 2, 10. 3 mais 10, 13 sobre 15. E essa é uma fração irredutível, porque não tem como simplificar ela. Então, ela fica assim mesmo, tá bom? Na subtração de frações, a gente realiza o mesmo processo. Se os denominadores forem diferentes, a gente precisa realizar o MMC. Aqui, os denominadores são diferentes, então a gente vai ter que fazer o MMC dos denominadores. Qual é o menor número primo que divida por 7 ou 3? Vamos pegar o 3, certo? Que divide 3, que dá 1. O 7 a gente repete. E agora, qual é o menor número primo que divide 7? Ele mesmo, certo? Então, fica 1 e 1. Aqui terminamos e agora aqui a gente aplica a multiplicação. 3 vezes 7, 21. Então, o denominador comum múltiplo, o mínimo múltiplo comum é o 21. Agora a gente aplica dividindo o denominador e depois multiplicando o denominador. 7 dividido por 21. 7 dividido por 21 dá 3. 3 vezes 6, 18. Menos 21 dividido por 3 é 7. 7 vezes 1, 7. 18 menos 7, 11. Então, ficou 11 por 21. E aqui também é uma fração irredutível, não tem como a gente reduzir ela, tá bom? Na multiplicação de frações, eu trouxe alguns exemplos, porque não é difícil, é bem simples. A gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 5, 20. Certo? Agora vamos para esse. Pausa aí, tentem fazer e depois venha conferir o resultado. 7 vezes 3, 21. 8 vezes 5, 40. Também não tem como reduzir, tá bom, galera? Então, o resultado é esse mesmo. Agora, vamos fazer esse aqui. Nesse daqui, 4 vezes 6 é 24. 2 vezes 4, 8. Opa, aqui, ó, os dois são pares, né? Então, tem como resolver? Sim. 24 dividido por 8, 3. A divisão de frações também é bem simples. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a primeira, repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, que eu coloquei errado. Pelo inverso da segunda. Então, quem é denominador vai ser o numerador e quem é o numerador vai virar denominador. E aí, 3 vezes 2, 3 vezes 2, 6.
Então, 3 vezes 2 é igual a 6, 4 vezes 3 é igual a 12. Aqui, vamos realizar o mesmo processo. A gente vai pegar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Mas espera, não tem nenhum denominador aqui na segunda. O que a gente faz? Lembra que debaixo de todo número tem o número 1. Então, a gente vai pegar o 1, transformar em numerador, e o 3, que é o numerador, vai se transformar em denominador. A gente vai fazer o inverso da segunda. E aí é só multiplicar. 15 vezes 1, 15. 8 vezes 3, 24. Aqui, se vocês repararem bem, tem como a gente reduzir essa fração. Como? Os dois são divisíveis por 3. Então, 15 dividido por 3 é igual a 5. E 24 dividido por 3 é igual a 8. E assim fica o resultado da nossa fração. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, comentem, compartilhem, se inscreva no meu canal e podem comentar qualquer dúvida que ficou, qualquer sugestão de vídeo que eu vou estar vendo, tá bom? Um beijo e até a próxima.